Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Gerar, o podcast do grupo Gerar In Vitro Medicina Reprodutiva, especialmente para você, com o oferecimento de Neutrofer Folato D, suplemento vitamínico essencial para quem quer engravidar. E você que quer engravidar, nós vamos trazer um tema aqui hoje muito importante, talvez um dos mais importantes que a gente possa falar, que é sobre uma doença que acomete muito e causa infertilidade, que é a endometriose. E para falar de endometriose, estamos aqui com o Dr. Emílio Garavini. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite novamente. E hoje eu estou muito satisfeito, hein? Tem gente boa aqui, hein? É isso aí. Chamamos o cara da endometriose para estar aqui conosco, o Dr. Gustavo Safio. Muito bem-vindo. Muito prazer aí estar aqui de novo. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aí conversando com vocês esse assunto. Conforme prometi no episódio anterior, eu falei com você que eu ia te chamar para a gente gravar de novo sobre esse tema, endometriose e infertilidade. Doutor Gustavo, conta pra gente, rapidinho, o que é endometriose? Bom, endometriose, para você paciente, nada mais é do que a presença de um endométrio que deveria estar dentro da cavidade uterina, fora da cavidade uterina. Tá? É uma doença que é hormônio dependente, depende do estrogênio produzido pelos ovários, e aí ela vai crescer e vai produzir inflamação. E essa inflamação que vai trazer o dano e o ônus para o paciente, seja no contexto da dor ou da infertilidade. Então, imaginem vocês, só facilitando um pouco aqui a imaginação de quem nos ouve, imagina você que você tem um tecido, tá, do endométrio, que é a camada interna do útero, fora dele. Ou seja, você pode ter um pedacinho de tecido lá dentro do seu ovário, você pode ter um pedacinho de tecido lá no seu pulmão, lá na cavidade abdominal, e esse tecido reage toda vez, mensalmente, aí, ao ciclo menstrual. Então, conforme produz o hormônio circula no sangue, no corpo inteiro, e ele vai reagir a esse hormônio. É isso, Gustavo? Isso. Eu acho que é importante passar para você, paciente, você eventual portadora da endometriose, que é igual o ciclo lá na fazenda. Você põe uma semente que tem qualidade para poder germinar. Numa terra que é boa, onde você está aguando de forma adequada, você vai gerar doença. Então, existem mais de uma forma eventual, mas a mais conhecida e aceita é o refluxo, onde você, mulher, antes de menstruar para fora, você tem o sangue que cai dentro da cavidade, e esse sangue vai gerar, então, essa possibilidade dessa célula, o endométrio, germinar igual essa semente, em função de vários fatores. E aí fica a primeira mensagem que eu acho que é importante passar. Cada vez mais a gente entende hoje como uma doença sistêmica no contexto, né, onde ela vai afetar você de todas as formas possíveis e inimagináveis. A inflamação hoje, seja ela na pelve, no intestino, ela pode trazer problemas até mesmo no seu gameta, até mesmo no problema do gameta masculino, para vocês entenderem a complexidade que é isso aí. Então, se é uma doença sistêmica, mas num contexto genético, onde ela é poligênica, eu preciso da epigenética, e é aí que eu acho que é importante vocês entenderem que hoje a gente fala em epigenética, é tudo que vem de fora para mudar a expressão do gene. Então a epigenética hoje é a qualidade de vida, né? São os fatores que você pode ter para proteger de ter a doença, né? E aí são vários os fatores do contexto biopsicoemocional, social, que você pode estar utilizando, que não vem em questão aqui, mas que vai acabar em função do que você tem ou não afetando a sua capacidade reprodutiva, né? Então, você, mulher, com tendência ou não de ter a endometriose, a palavra-chave no contexto fertilidade chama-se idade. Tá? A idade com menos de 30 anos, em parceria com a endometriose, tem um dano muito menor do que a idade entre 30 e 35 e maior que 35. Eu costumo dizer para os pacientes que é o sinal verde, amarelo e vermelho, né? Menor que 30 anos, endometriose, com menor que 30 é sinal verde. Dificilmente você vai ter problema para poder ter o seu sucesso reprodutivo. Acima de 35 anos, sinal vermelho. Eu tenho um contexto inflamatório importante com a idade. Eu acho que é a primeira mensagem que a gente deve deixar aí hoje, que é a epigenética atuando, considerando principalmente a idade, né? A gente vê, infelizmente, hoje as mulheres retardando cada vez mais, não cabe aqui julgar essa necessidade. E se for fazer isso, a gente consegue ajudar hoje, né, com congelamento de ossos, preservação da fertilidade, mas fica a primeira mensagem em relação à endometriose e infertilidade. Vou fazer uma brincadeira aqui. Agora o trânsito da vida está muito apertado, muito engarrafamento. Então a mulher tem que passar no vestibular, fazer um curso,
ou fazer uma residência se for médica, ou fazer uma pós-graduação, batalhar um emprego, e às vezes ainda não consegue um esposo. Então, assim, está muito difícil para ela chegar no momento do sinal verde. E o sinal, quando ela chega, muitas vezes, quando chega na nossa clínica, o amarelo já até passou, já está no vermelho. Agora, uma coisa que eu pensei aqui rapidamente, se a paciente tem o diagnóstico de endometriose, talvez a gente tivesse que retardar, adiantar o momento ideal de congelar os ovos. Talvez fosse próximo dos 30, e não como 35 para todas. Pensei isso aqui agora. Sim. Na verdade, dentro do contexto epigenético, eu sou uma pessoa realmente favorável ao uso da pílula anticoncepcional, do controle do ciclo hormonal. Essa prevenção começa lá atrás. A gente não consegue evitar que eu tenha doença, mas que eu tenha uma doença que vá se manifestar. Ou seja, eu poderia ter um epifenômeno, que nunca vai ser doença, que nunca vai atrapalhar, mas que se eu deixar, vai virar doença. E aí, realmente, o hashtag Trintou Congelou, ele serve para vários graus de pessoas. Uma delas seria a paciente com endometriose. Principalmente se não tiver parceiro. Hoje eu pego um pouquinho mais leve se tiver parceiro. Sim. Porque às vezes não está no momento, o momento vai ser 35, 40 anos, mas ela já tem o parceiro, às vezes já está casada. Então, eu acho que aquela paciente, você deu o exemplo, que não tem parceiro, realmente, hashtag Trintou Congelou, com endometriose é extremamente importante. Mas o que a gente vê elas esperam, às vezes, eu tenho um acometimento do ovário pela doença, né? E aí a gente tem 3 doenças diferentes. Eu tenho endometriose do ovário, a endometriose do peritônio e aquela endometriose do retroperitônio que vai invadir. São 3 doenças diferentes, né? São 3 doenças desafiantes. São 3 doenças que provocam infertilidade da mesma forma, por incrível que pareça. Agora, qual delas hoje, do contexto científico, tem trago mais dificuldade para a gente que faz reprodução? Por incrível que pareça, é a peritoneal. É aquela que tem um caráter inflamatório maior, é aquela que tem desafiado cada vez mais, porque a sua manifestação em quem faz reprodução ela não é evidente, né? O que eu provoco de dano, de uma aderência, de um intestino, de um ovário, ele é real, eu estou vendo. Na peritoneal eu não estou vendo, eu não estou levando em conta. E aí eu passo para você que tem experiência grande aí, roda o Brasil inteiro, qual que é a importância, na sua opinião, daquela pessoa que faz a reprodução saber se a paciente tem endometriose ou não? Bom, uma pergunta bem ampla. Primeira coisa, para eu poder me preparar para oferecer para ela uma chance real. E talvez para saber a velocidade que eu vou atuar e quando que eu vou indicar um tratamento de alta complexidade e talvez encurtar o prazo de uma tentativa de gravidez natural, colocar um prazo, olha, você tem aqui um diagnóstico clínico ou por imagem de endometriose, eu vou confirmar se você tem um fator masculino associado ou não e vamos tentar aqui tantos ciclos menstruais ovulatórios, talvez 6, com coito programado, seja com ultrassom, seja com fitinha urinária, não conseguiu. Eu estou pensando aqui agora em tempo real para te responder. Ótimo. Vamos pensar o que fazer. Vamos congelar ovos para depois você tentar por um período maior de uma outra gravidez, novas tentativas de gravidez natural? Você já tem um parceiro? Vamos tentar uma FIV? Não tem um parceiro, congela os ovos mais de uma vez até para você ter um volume maior de ovos para você poder tentar 1 ou 2 bebês? Ou passar por uma falha de implantação? Então isso aqui eu fui falando, fui pensando. Mas o fato é, talvez mudar a velocidade de tomar a decisão. Eu acho que você foi muito feliz aí, Emílio, pelo seguinte, as pessoas ficam presas a conceitos, né? Infertilidade é 1 ano, isso é aquilo, e na endometriose a gente tem que rever os conceitos, foi o que você acabou de falar, né? Eu fui pensando e falando. Eu não vou esperar ela 1 ano. Se eu for deixar 6 meses, eu vou otimizar isso aí com o coito programado. Eu tenho que pensar no plano B, no plano C muito mais rápido. Eu tenho que fazer um controle da doença mais rápido. Então, acabar com aquela formatação de que pode tudo. Não pode, né? E pensando nisso, agora é o contrário. A paciente chegou com indicação de reprodução assistida. Você muda o seu protocolo, o seu pensamento, por ela ter endometriose, porque a maioria nem pergunta, nem valoriza os sintomas, né? Você veio aqui para receber uma ajuda para ganhar um neném, eu vou te dar essa ajuda. Vamos pensar também aqui para responder bacana. Primeira coisa é que às vezes o diagnóstico não existe tão claro. O diagnóstico é só pela anamnese, sendo que às vezes o método de imagem não consegue nos dar o diagnóstico. O ultrassom sem preparo ou não feito, não realizado por um profissional muito especializado não faz diagnóstico. Ressonância não vê tudo, só vê os focos de endometriose profunda. É examinador dependente. Às vezes posso ter o mesmo laudo avaliado por 2 médicos, um consegue mostrar 5 focos, o outro não vê nenhum. Mas indo direto ao ponto.
eu talvez pense em estimular mais de uma vez para ter mais ovos para poder selecionar e com certeza na hora de fazer a transferência vou preparar esse corpo um pouquinho diferente para poder receber esses embriões. E talvez alinhar a expectativa, que a gente conversou há mais tempo. Olha, normalmente você teria uma taxa tal, mas com endometriose, infelizmente, a gente tem que ser um pouco mais realista. Eu acho que você foi brilhante em falar que assim, é o que a gente já ouve há 20, 30 anos, né? Que para repor o déficit da endometriose eu preciso de mais embriões e de melhor qualidade. Então, às vezes, a gente tem que ousar um pouquinho mais no ciclo, né? Que eu tenho que pôr mais e tem que ter melhor qualidade. Então, onde a gente vai usar de alguns artifícios também, né? Sim. Em relação a paciente, eu mexo praticamente só com isso, que vão ter uma resposta mais dolorosa durante o ciclo da reprodução. Então, um exemplo, a gente sabe que o estímulo muitas vezes vai fazer uma constipação ficar mais exacerbada e a presença da doença, principalmente intestinal, também vai fazer isso. Um pouquinho mais de dor e sensibilidade na vida diária durante os estímulos. E aí, como é que você vê isso no processo? Vamos pensar ali, eu tenho que fazer ela engravidar, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar que é uma gravidez de alto risco, tem uma taxa de abortamento. Você consegue individualizar? Você acha que é importante? Como é que você vê isso? Bom, sim, sobre o risco de abortamento, sim, mas assim, se for um bom embrião, um bom preparo endometrial, eu acho que eu vou mitigar essa chance. Então, tem que caprichar no embrião, e para ter um bom embrião tem que ter mais ovos para poder selecionar melhor e fazer talvez um bloqueio pré-transferência. Não é obrigado, mas é conveniente. Em alguns casos, em falha de implantação, pensar numa cirurgia. Isso. Mas para indicar a cirurgia, eu tenho que saber quem vai operar essa paciente. Será que essa paciente vai ser bem operada? Será que se não for um bom colega, não vai prejudicar em vez de ajudar? Eu tenho muito medo de indicar a cirurgia para endometriose. Eu acho que você tocou num ponto-chave. Muitas vezes, uma cirurgia mal realizada pode ter mais dano do que uma não cirurgia. Isso é importante e infelizmente é uma realidade, né? Agora, você colocou muito bem, assim, a gente tem que separar. Eu acho que são dois momentos diferentes. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. O primeiro momento é o momento da reprodução. Eu preciso ter um gameto e um embrião. Vamos ver o que eu consigo. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho que individualizar um outro momento. Agora é o momento da paciente para receber esse embrião, para receber essa transferência. E aí a gente tem algumas ferramentas. Você falou bem do bloqueio, falou bem da cirurgia, e aí onde eu tenho que ver o todo, né? O que a paciente precisa, o que ela deseja. E eu acho que a matemática hoje paciente com dor, não se discute o papel da cirurgia, né? Uma vez que eu consegui trabalhar um pouquinho aquela reserva, né? Aquele potencial reprodutivo, e eu tenho visto, vamos falar em seguro, né? Seguro de vida, seguro de fertilidade. A paciente, eventualmente, eu consigo fazer esse seguro, deixo lá 2, 4, 6 embriões congelados, faço uma cirurgia de excelência e muitas vezes ela engravida nos 6 meses que eu dou para ela, em ciclo espontâneo. Tem paciente que precisa de tentar espontâneo. Sim. Às vezes ela precisa disso. E não que ela não possa ir direto, a gente sabe que quando vai direto para a reprodução as taxas são melhores do que se tentar espontâneo, mas às vezes a paciente precisa e a gente trata a paciente. Né? Aí você tem que individualizar. Qual que é a idade dessa paciente? Isso. Ela tem um fator masculino severo associado, que muitas vezes está. Agora eu vou colocar um assunto aqui, que às vezes eu já ouvi falar do nome terror reprodutivo. Mas na paciente com endometriose a gente tem que ser firme. Ela perde aquela janela de oportunidade de ter um embrião com seus próprios óvulos. Sim. Não que eu não aceite ovo-recepção, mas a paciente às vezes fica achando que a gente exagera. Mas a endometriose tem que ser um pouco assim excessivo, um tom acima. Eu acho que esse exagero é real, porque ele precisa ser real. Algo que aconteceu ano passado que me trouxe um pouquinho de medo e de cuidado foi durante um congresso, um pré-congresso, com os maiores do mundo, lá na Itália, endometriose e reprodução, onde o maior do IVE, Remoí, muita gente famosa, começando a discutir doação para mulher com 38 anos em endometriose. Isso não veio do nada, isso tem sido cada vez mais real lá fora, mas isso é algo que me assusta ainda. Eu não estou pronto para isso. Né? Mas é nossa cultura. Nossa cultura não aceita isso fácil. Mas é para mostrar por que eu tenho que fazer, de certa forma, com calma, esse terror reprodutivo. Porque, igual eu falei, sinal vermelho, 35 anos, 38, se tivesse um sinal maior que o vermelho, já seria esse. Né? Então, é o 38.
38 para qualquer reprodução, a gente já está pisando em ovos. Com a endometriose, sai de baixo. Agora, algumas vezes eu tento reduzir essa necessidade fazendo múltiplas coletas, mas isso implica em mais dor e mais gastos. Sim. E a paciente às vezes não entende a necessidade, a gente precisa de muitos óvulos. É aquilo que eu falei, maior número de embriões de melhor qualidade, né? E se você conseguir trabalhar aquele endométrio fazendo um bloqueio de 1 a 3 meses, mesmo sem operar paciente, hoje o Escher coloca que 6 meses não é mais recomendado pela perda de tempo. Mas eu vejo benefício e eu consigo um belo controle clínico da paciente com 3 meses. Né? Então, o que a gente está deixando aqui para vocês é que o serviço de reprodução ele tem que focar na reprodução, tem que focar no laboratório, mas tem que focar na paciente. Né? A paciente com teste positivo ela é importante, mas a paciente clinicamente bem, embora a gente vê muita gente aí em vários podcasts falando que a reprodução assistida não agrava a condição endometriose, isso não é de todo verdade. A gente tem como proteger isso com protocolos, com alguns cuidados. Né? Então fica a mensagem que a gente tem que abordar cada caixinha de forma isolada e juntar tudo no meio e individualizando. Né, Bernardo? Excelente. E aí, só para a gente caminhando aqui para o final, eu queria só fazer 2 perguntas para você. Lógico. De forma objetiva. Quer dizer, alguns anos atrás, se não me engano, 2 anos atrás, teve um boom, né, falando de endometriose, quando a Anitta, aquela cantora, revelou ter endometriose. Então, assim, acomete, se não me engano, 8 milhões de mulheres só no Brasil são portadoras de endometriose. Dessas, qual que é a taxa de infertilidade na mulher com endometriose? A endometriose eu posso trazer uma taxa de fertilidade para cada compartimento acometido, né? Mas a gente vai generalizar, é 50%. 50%. Se está no intestino é 50%, se está no ovário é 50%, se está no útero-saco é 50%, se está no peritônio é 50%. Então, assim, as mulheres inférteis com mais de 1 ano de tentativa, 50% vão ter endometriose. Então, assim, mas ela é infértil, eu vou achar 50% de endometriose em qualquer mulher com mais de 1 ano de tentativa. Né? Agora, eu tenho 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva com endometriose. Então, de mais ou menos 12 a 48 anos, eu vou ter 10% de pacientes com endometriose. Né? Então, essa então, é a atenção que a gente tem que ter. Anotem esse dado que é muito importante, muito significativo. Né? Agora, a segunda pergunta seria o seguinte: toda paciente com endometriose tem que fazer cirurgia? Deve ser operada? Bom, muitas vezes, às vezes eu acho que eu estou indo na contramão, e não. Eu acho que essa é a realidade hoje. Eu vivo da cirurgia, é o que eu faço com excelência e cada vez eu opero menos as pacientes. Por quê? Hoje, uma equipe multidisciplinar com medidas e com medicações, eu consigo ter um controle clínico satisfatório. O meu grande desafio hoje e a maior taxa de cirurgias que eu realizo são nas pacientes com endometriose que desejam engravidar. Porque aí eu tenho 2 desafios. Primeiro, ela vai ter que parar o remédio. Isso vai gerar um desequilíbrio, um descontrole da doença. E segundo, que a endometriose atrapalha questões reprodutivas. Então, a principal paciente, se ela tiver quesitos adequados para ser operada, vai ser aquela paciente com endometriose que quer engravidar. Então, a idade ela é importante, né? Aquela paciente que não tem desejo reprodutivo também vai ter menor chance de precisar ser operada. E uma questão a paridade, aquela paciente que tem endometriose, que já engravidou, a chance de eu ter um sucesso na reprodução sem cirurgia aumenta muito. Ela já provou que a máquina funciona, mesmo com endometriose. Então, a infertilidade primária, aquela que nunca engravidou, vai me trazer também um desafio maior. Então, hoje eu opero cada vez menos. 60% das pacientes que eu atendo no consultório, primeiras consultas, eu não opero. Tá? E dessas 40 que seriam candidatas, eu tenho critérios para poder definir um controle clínico, 20% eu vou estar operando. Então, a gente consegue excelência e, principalmente, Hipócrates falava 400 anos antes de Cristo. A medicina, ela é individualizada como? É um contrato entre o médico, o paciente e a doença. E é isso que a gente tem que fazer aqui, na reprodução, na endometriose, na paciente. Perfeito. Última pergunta: quanto tempo pós-cirurgia pode-se tentar engravidar? Né? Pode fazer uma FIV? Como seria isso? Essa pergunta é extremamente importante. A gente tem uma queda do antimileriano pós-cirurgia, independente se eu estou mexendo no ovário ou não. É lógico que se eu mexer no ovário, essa queda é maior. E a gente começa a ter esse antimileriano que caiu, começa a subir com 90 dias, ele sobe até
6 meses. Então, hoje a gente trabalha, a gente não tem tantos trabalhos, mas eu tive já a oportunidade de orientar 2 ou 3 TCCs da pós-graduação das ciências médicas para poder avaliar isso, e a gente vê um antimileriano que começa a subir 40% com 90 dias pós-cirurgia. Então, eu acredito hoje que eu preciso de 90 dias pós-cirurgia para fazer aquele estímulo, tá, na reprodução assistida. Tá? Agora é diferente. A paciente que eu fiz esse estímulo antes, eu acredito que com 30 dias eu consigo colocar embrião. Aquele útero, se não foi muito mexido, miomectomia principalmente, eu espero 90 dias, eu já possa colocar um embrião que foi colhido previamente à cirurgia. Eu faço a cirurgia, igual a gente comentou aqui, para tirar aquela endometriose, e com 1 mês eu já estou apto a colocar aquele embrião, porque eu não vou estar mexendo em ovário. Então, isso é importante, esses 90 dias aí, para eu ter um antimileriano que vai resgatar os valores originais em até 40%, 60%. Perfeito. Gente, nosso tempo de hoje está esgotado. Eu vou guardar, vocês estão percebendo, né? Que eu estou guardando um pouquinho para a gente retomar esse assunto. Tem no muito próximo assunto. episódio. Tem muito. Mas endometriose é gostoso no bom sentido, assim, de que a gente tem muito desafio e pode ajudar as pacientes. Eu acho que é reconfortante, porque a gente realmente consegue ajudar as pacientes, e a gente fica feliz quando a gente tem esses resultados positivos, que são muitos, né? A gente tem que saber trabalhar com o negativo, mas quando a gente tem o positivo, a gente fica muito feliz. Realizado. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Eu é que agradeço essa oportunidade, essa amizade, essa parceria, cada vez mais junto aí. Viu? Sempre bem-vindo. Doutor Emílio, muito obrigado. Muito obrigado, gostei muito do episódio. Que vem outros. Junto aí, outros. É isso Sempre aí. um prazer. Com esse episódio a gente encerra a nossa 2ª temporada do nosso podcast, e eu deixo aqui para você seguir o @gerarinvitro, também www.gerarinvitro.com.br. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha, é sempre muito bem-vindo. Se quiser mandar dúvidas, sugestões também, sempre tudo bem-vindo, tá? Assista no YouTube, Spotify, e nos vemos aí no próximo episódio, na próxima temporada, com mais convidados, muito mais conteúdo. Até logo, pessoal. Até logo.